Olá, pessoas! Muito bom estarmos juntos novamente para continuarmos falando de ciências da natureza e suas tecnologias. Saudações a todos vocês, sou o professor Francisco Rocha e a gente vai continuar de onde nós paramos. A gente vem falado sobre consumo de energia elétrica e sobre otimização em cima desse consumo da energia elétrica. É importante que eu e vocês possamos fixar todo esse conhecimento. Por isso, na aula de hoje, eu quero propor que a gente possa fazer aí algumas questões aí relacionadas a todo esse assunto, tá? Tá lá nas suas atividades para que a gente possa realizar. Vou começar da primeira, vou procurar aqui do meu lado responder, mas eu espero de todo o coração que você possa tentar fazer antes de mim, tá? Se necessário, pause esse vídeo e faça você, antes de ouvir a minha explicação, a minha resposta em torno das questões, tá? Vamos para a primeira questão. São as suas atividades de aprendizagem que você tem aí no seu material, tá? Acesse-os a partir do primeiro. A primeira questão que eu quero conversar é a seguinte. Assinale a alternativa que indica, veja, o conceito, o que é eficiência energética? Afinal de contas, qual dessas alternativas tem a ver com esse conceito, eficiência energética? Vamos para a primeira. Eficiência energética, então, é a facilidade de acesso aos recursos primários energéticos. Será que é isso? Para eu ser uma pessoa eficiente do ponto de vista energético, eu tenho um maquinário eficiente, eu preciso, então, facilmente obter os recursos primários de energia. Pessoal, recursos primários de energia aí, por exemplo, são o petróleo, né, o carvão, o próprio sol, o vento e as águas e por aí vai. Esses são recursos realmente primários. Não necessariamente esses recursos primários aí traduzem o fato de eu ter uma eficiência energética. Longe disso, não tem a ver com isso. Não é porque eu tenho acesso que isso para mim é eficiente, né, para poder lidar com energia. Esse não dá. Próximo. 2. Eficiência energética é uma atividade que busca, veja, melhorar o uso das fontes de energia. Será que é isso? Melhorar o uso das fontes? Vamos deixar esse suspenso. Vamos ler os outros. Temos um candidato. Próximo. Eficiência energética é o impacto que esses ciclos de expansão econômica têm sobre o consumo local de energia. Não, o aumento ou diminuição, né, da economia nada tem a ver com eficiência energética. Aliás, se tem aumento aí da economia, normalmente a gente vai ter um aumento do consumo da energia. Última, eficiência energética seria a base de dados histórica do consumo mensal e anual de energia elétrica. Não, isso são apenas uns dados que a gente tem para observar, estudar e a partir deles, né, ter algum tipo de ação eficiente, uma ação boa para poder resolver essa ou aquela questão. Portanto, como nós já havíamos lido, essa daqui é a definição que estamos utilizando por enquanto sobre eficiência energética. Segunda questão. Olha lá. Observe as afirmações a seguir sobre o consumo consciente de energia. Vamos ver a primeira afirmação, tá? Vamos tentar julgar ela. É preciso, sempre que possível, reduzir o consumo de energia elétrica. Lembra que isso tem a ver com o uso consciente, né, da energia. O que te parece? Isso parece uma afirmação verdadeira ou falsa? Dentro desse consumo consciente, sempre que possível, a gente tem que reduzir o uso dessa energia? Opa, para mim parece que isso é verdade, tá? 2. A matriz energética brasileira não é dependente de usinas
hidrelétricas. Que coisa mais falsificada do Paraguai! É o que a gente mais tem aqui, são usinas hidrelétricas, são barragens para a gente poder aproveitar a energia vinda das águas, tá? Mais de 70% da nossa matriz hoje é exatamente a matriz do tipo hidrelétrica. 3. O consumo consciente de energia elétrica é essencial para um desenvolvimento sustentável. Ficou bonita essa frase, hein? Vou tacar um verdadeiro só porque é bonita? Não, é porque ela faz sentido, né? Desenvolvimento sustentável tem sim a ver com esse uso consciente, tá, da energia elétrica. 4. Todos podemos adotar comportamentos que reduzam o consumo e amenize os impactos da energia. É verdade, só não faz quem não quer. Então todos nós podemos sim, nas mínimas coisas do nosso dia a dia, adotar esses comportamentos, tá? 5. Não é necessário praticarmos o consumo consciente, já doeu no meu coração, nem evitar gastos desnecessários que demandam mais energia, pois essas atitudes não desencadeiam crises energéticas. Vai perguntar para a galera que estava nos 1999 para os anos 2000, se não foi isso daqui uma das questões, né? Portanto, as opções aí que estão coerentes com o tema são as opções 1, 3 e 4. 1, 3 e 4 é exatamente essa primeira aqui que eu vou marcar, tá bom? Lindo, maravilhoso. Se você fez a mesma coisa, meus parabéns. Terceira questão. Economizar energia é uma questão de hábito. Há muitas atitudes que podemos adotar no nosso dia a dia que podem se tornar costumes sem muito esforço e que ainda ajudam a preservar o meio ambiente, como substituir lâmpada incandescente por fluorescente, evitar o uso de chuveiro elétrico com uma chave na posição inverno ou quente e ainda acumular uma quantidade de roupa para passar ferro elétrico, né, de uma só vez. A característica comum a todas essas orientações é economizar energia por meio da tentativa de, no dia a dia, reduzir. O que eu quero reduzir aqui nesse caso? Quando eu faço todas essas coisas, substituo lâmpada incandescente por fluorescente. Quando eu prefiro a posição verão, a posição inverno dentro do chuveiro, não é? O que eu estou fazendo? Letra A, eu estou reduzindo a potência dos aparelhos e dispositivos elétricos. Será? Vamos pensar. Próxima, o tempo de utilização dos aparelhos e dispositivos elétricos. Será que é o tempo? O consumo de energia elétrica convertida em energia térmica. Eita! E última, o consumo de energia térmica convertida em energia elétrica, o contrário. Vamos lá, vamos pensando, pessoal. Para que eu possa economizar energia, só posso fazer duas coisas. Ou eu reduzo a potência do aparelho, torno ele aí, né, mais eficiente, ou então eu mudo o tempo de uso desse aparelho, tá? De duas, uma. Ou eu vou fazer uma coisa, ou vou fazer outra. Perceba que quando eu modifico aí, eu substituo uma lâmpada incandescente por uma fluorescente, eu diminuí a potência da lâmpada. Ela vai iluminar do mesmo jeito, mas as fluorescentes têm potência menor. Quando eu prefiro a posição, veja, verão, tá? Verão, a posição inverno, que é aquela posição mais gastadora, eu também estou diminuindo a potência. Se eu passar as roupas tudo de uma vez, tá? Num dia só da semana, eu aproveito já o aquecimento do ferro elétrico, portanto, eu acabo diminuindo a potência. Então, em todos esses casos, eu estou mexendo na potência dos aparelhos, tá? E isso aí sim vai ser uma economia de energia muito grande. Volta para mim. Vale dizer que para o mesmo aparelho, se você for adquirir, vale muito a pena você observar o selo Procel. Naquele selozinho, ele tem um indicativo poderoso para dizer se aquele aparelho é eficiente, ou seja,
faz o mesmo trabalho que você quer que faça com uma potência menor, com uma energia sendo gasta menor. Então, aquele selo Procel, ele acaba sendo um indicador muito bacana de ser observado, tá? Quarta questão, vamos lá. Na quarta, pede-se o seguinte: o tema energético está estritamente relacionado com o meio ambiente, sem dúvida, até porque a gente está tirando do meio ambiente alguma coisa para a gente obter energia, visto que toda energia produzida no planeta é resultado da utilização da transformação dos recursos naturais. Assinale a alternativa, que indica uma medida interessante para a economia de energia nas escolas, visando poupar o meio ambiente. Muito bem, você está na sua escola, quer ajudar a diminuir aí o gasto de energia, sem aquele pensamento mesquinho. Eu não estou pagando mesmo a energia da escola, será que você não está? E os seus impostos, que estão embutidos aí, inclusive, nos alimentos que você consome? Ou os impostos que você já paga francamente para o governo aí, será que isso não tem a ver aí com o gasto que vai ter, né? Tudo bem que esse gasto está sendo dividido entre todo mundo, mas mesmo assim é um gasto, tá? Se você quer pensar por esse lado, que eu diria um pouco mais egoísta, pense que você também está gastando com isso e é importante que você, mesmo numa repartição pública, numa escola ou coisa parecida, você tenha que economizar. Tá? Se você quer pensar de outro jeito, pense que também você está contribuindo pelo meio ambiente, tá? Porque à medida em que a gente gasta essa energia, a gente acaba, então, obviamente, impactando de alguma forma o meio ambiente. Então é importante a economia. Muito bem. Depois desse sermão do professor Francisco, a gente vai ler. O uso de lâmpadas incandescentes, gente do céu! Lâmpada incandescente gasta muito. Espero que na sua escola, onde você esteja assistindo essa aula, já não tenha mais lâmpadas incandescentes. Próximo. Não utilizar sensores de presença. Sensor de presença às vezes é importante, tá? Perdão, porque evita que você, estando em um ambiente, né, você tem a luz ali, ela está atuante, está resolvendo, está ligada. Quando você deixa aquele ambiente, o sensor não capta ninguém e ele automaticamente acaba desligando a luz, caso você se esqueça de desligar por conta própria. Então, ao contrário, devia utilizar, né? Aqui está falando não utilizar, está errado. Próximo, manter os equipamentos na tomada. Volta para mim! Tem alguns equipamentos, esses mais modernex, que eles têm a função de stand-by. Às vezes, quando você desliga o televisor, por exemplo, fica lá um LED vermelhinho indicando, olha, eu estou desligado. Só que ele não está desligado coisa nenhuma, não pelo menos totalmente. Mesmo naquela posição de stand-by que o televisor fica, ele fica aí gastando uma determinada quantidade de energia. É muito pouco, mas mesmo assim está lá à toa. Então, nesse caso, mais interessante seria, para poder evitar qualquer tipo de gasto de energia, é inclusive desativar completamente o equipamento que você está usando. Não deixar sempre na posição de stand-by, principalmente quando você vai deixar de utilizar aquele equipamento por longos tempos. Digamos que você vai viajar, ficar 15 dias fora. Não vale a pena deixar os equipamentos em posição de stand-by. Tira da tomada. Combinado? Último, escolher equipamentos elétricos mais eficientes. Sim, isso daqui é a natureza, o seu bolso ou dos seus pais acaba agradecendo. Última questão, vamos terminar com isso. Analise as seguintes afirmações relacionadas ao consumo de energia em eletrodomésticos. Primeira, todos os equipamentos elétricos possuem o mesmo consumo de energia elétrica. O que muda de um para o outro é o tempo de utilização. Eu já vou botar um falso aqui, tá? Porque, veja, o chuveiro tem um consumo de energia elétrica diferente do ferro. O ferro consome de forma diferente da chapinha de cabelo que você usa. A chapinha, ela consome de forma diferente do que a lâmpada que ilumina aí a sua sala. Portanto, isso é falso. Não é apenas o tempo, mas a própria potência desses equipamentos. Próximo.
Para calcularmos o consumo da energia elétrica, precisamos saber a potência do aparelho, estou gostando dessa história, bem como o tempo que esse aparelho funciona. Isso daqui ficou massa, é verdade, tá? Terceiro e último, aparelhos eletrônicos necessitam de energia elétrica, Vero. E ao receberem essa energia, eles a transformam em outra forma de energia. Outra coisa, Vera, né? Normalmente aparelho eletrônico faz isso. Transforma energia elétrica em luminosa, energia sonora, energia de movimento e tantas outras. Então, quais estão corretas? É exatamente a 2 e a 3. Eu espero que você tenha ficado satisfeito com o seu score, com a sua pontuação aí, porque isso vai mostrar que você compreendeu muito bem tudo que nós falamos sobre o uso da energia e otimização da energia elétrica. Professor Francisco fica por aqui te agradecendo sempre o carinho, a presença, sempre lembrando, olha só, tamo junto, um abraço, até logo, tchau, tchau, pessoal.